não é diretamente, digamos, o esforço. Beleza, vamos falar, então, a ideia é o quê? Matemática, tudo é matemática, beleza. Então o esforço resume tudo? Não, não resume tudo. Por quê? Porque eu posso pegar um martelo, lembra daquele exemplo, desses dias um exemplo, num desses vídeos aí, pode ser que você não assistiu os outros vídeos, né? Se você pegar um martelo e ficar batendo numa árvore para derrubar a árvore com o martelo, você não vai derrubar nunca. Então não é só esforço, é também algum nível de conhecimento, precisa conhecer um pouco das coisas aí. Então por isso, por exemplo, esses cursos, essas informações que eu estou passando aqui, cara, eu vou passar informações que eu passei para empresas que fiz, por exemplo, eu trabalhei com uma empresa lá por 6 meses para triplicar, para aumentar o faturamento, e nós mais do que triplicamos o faturamento em 6 meses, melhor, 6 meses. Em 6 meses, eu dando consultoria para uma empresa, claro que não fui eu que fiz a empresa triplicar o faturamento, foi a própria ação da empresa, mas a partir dessa consultoria, em 6 meses ela triplicou o faturamento. Então, como começar um negócio, como começar do zero, como sei lá. Então, informações são importantes, são muito importantes. Então, informações e esforço. E uma outra coisa interessante que é a seguinte, ó. Por exemplo, tem situações que o ímpeto, ele ajuda, tem situações que o ímpeto atrapalha. Por exemplo, se eu quero beijar uma guria, pegando aquele exemplo que eu dei hoje aqui, do meu filho, tá? Eu nunca beijei uma guria, eu quero beijar uma guria. O ímpeto às vezes atrapalha. Eu quero muito, e às vezes isso me afasta daquilo. Depois que eu já beijei, que eu já sei como é, que eu já peguei mais ou menos a ginga, aí o ímpeto, por exemplo, daqui a pouco ele estava beijando 10 gurias numa festa, aí o ímpeto te torna poderoso naquilo. Então, tem que ter, digamos, tem que entender, tem que ir achando uma. Por isso que a matemática é interessante, porque eu tenho que tirar esse componente, assim, psicológico da coisa, vamos dizer. Eu tenho que entender aquilo como uma coisa racional, prática, objetiva. Então, aí a quantidade de esforço, por exemplo, depois que eu já estou dentro daquela engrenagem, o ímpeto, a quantidade de esforços, a dedicação, sabe, essa gana por fazer aquilo é muito, muito relevante. Mas não é a única coisa. Então, informação, saber o que fazer, como fazer, entendeu? Dar uma estudada, pensar na minha jornada de vida como um todo. Então, eu gosto desse exemplo do martelo e da árvore. Se eu ficar martelando a árvore, eu não vou derrubar a árvore. Então não é só esforço. No ponto de vista empresarial, você evita riscos ou calcula riscos? Calcula risco, certamente. Sempre tem risco. Tudo tem risco, né? Tudo tem risco, né? E daí a quantidade de esforço que tu faz, etc. Tu mesmo é um risco para o teu negócio. Por isso que eu gosto essa fórmula, essa compreensão de que tudo é matemática, ela te torna um risco menor. Daí tu se torna, digamos, tu entra como um ativo para a coisa. Tu deixa de. As tuas instabilidades, elas começam a ser menos, elas afetar menos o teu negócio. Mas todo negócio tem risco. E os negócios, tipo, a gente já tem uma máxima no mundo, né? Quanto maior o risco, maior a possibilidade de retorno. Não quer dizer que seja maior o retorno. Porque com um risco grande, tipo, você pode perder tudo. Então, não quer dizer que, por exemplo, uma época eu não sabia mexer com ações, fui investir em ações, daqui a um pouco tinha perdido 30%, 35%. Eu, tipo, aí o cara me disse, deixa aí que daqui a pouco volta. Tudo bem, voltaria mesmo. Mas eu disse, não, 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 não. Eu vou abandonar esse negócio aqui, vou raciocinar melhor, depois eu volto a fazer incursões por aqui. Depois fiz incursões pelas criptomoedas, etc. Mas você tem que entender agora, por exemplo, eu deixo meu filho estudar investimentos, ele é gurizão aí, né? Mexe com TI, etc. Então, eu não penso mais nesses investimentos em bolsa, criptomoedas, ou que seja lá o que for. Eu deixo ele observar, e se eu quero colocar grana, eu deixo ele gerenciar. Eu tenho essa vantagem aqui no meu mundo. Mas tudo tem, digamos, tem que medir essa questão de risco. Agora, falir é um problema? Não é um problema. Fracassar, um fracasso assim, um fracasso, ele não é um problema, também é uma coisa extremamente interessante, porque ele me faz aprender de uma maneira muito radical. Então, mesmo quando eu me lanço num projeto de maior risco e dou com os burros na água, né? As coisas dão, assim, produz o caos, também eu fali muitas vezes. Né? Vários projetos que eu me dediquei foram, digamos, fracassados. E os fracassos foram as coisas que mais me ensinaram. Eu até gosto de falar isso, cara, que as dificuldades, Deus fala com a gente através das dificuldades. Eu tenho essa clareza comigo. Deus, ele me dá dificuldades para me aproximar dele. Aí eu venço aquela dificuldade, fico mais perto dele. Venço outra dificuldade, me aproximo ainda mais dele. Então, eu amo as dificuldades e mesmo os fracassos, eles têm essa característica aí. Claro que, por exemplo, no momento que o cara fracassa, não é assim. Né? É fácil de falar do fracasso agora que eu estou a 30 anos de distância, ou 15 anos de distância, ou 20 anos de distância.
Agora, falar do fracasso no momento do fracasso não é uma coisa tão simples. Mas eu posso garantir isso que eu estou falando. Os fracassos são extraordinários. Eles são tão importantes, tão interessantes quanto os sucessos. Eu não sei se eu não escolheria muitas... Olha, se me perguntasse assim, tu preferia os fracassos ou os sucessos que tu teve? Eu não saberia a resposta nesse momento. Pode ser que em algum momento eu saiba. Nesse momento eu não sei a resposta. Então, o risco, eu acho que ele é bem-vindo. É claro que eu faço uma coisa com muito risco, a probabilidade de fracassar é enorme. Né? Então, invisto muito naquilo, muito dinheiro, muito tempo. Né? Mas é uma coisa de... E aí eu estudo. Agora a gente tem inteligência artificial, tem informação pra caramba. É super simples buscar informações. Há 30 anos, imagina... Não, é que a pessoa que vive hoje, né, o jovem, né, que não tem 30 anos, ele não sabe o que é viver há 30 anos. Como era a vida há 30 anos. Para te ter informação, era uma coisa muito complexa, muito mais difícil. Há 40 anos, por exemplo, eu comecei com coisas há quase 40... Eu tenho 51. Eu comecei a me relacionar com o empreendedorismo com 12 anos. Entre 14 e 15, 14 anos. Com 14 anos eu era sócio de uma empresa, de uma serralheria. Me deu só trabalho, etc. Aprendi coisas, etc. Fui explorado. Mas eu era sócio, tinha 30% de uma serralheria. Mas aprendi muita coisa, ganhei um pouco de grana também, muito pouco. Mas eu era sócio de uma serralheria, com 14 anos. Com 13 anos, eu construí um negócio sozinho. Eu entrei na construção civil construindo coisas para as pessoas de graça. Por exemplo, lá, no caso, era para o meu pai mesmo, né? Atrás da minha casa, pai e mãe. Mas eu construí uma lavanderia sozinho, com 13 anos. Então, e era um início, de um processo de compreensão do empreendedorismo. Tomei muito, aqui, ali, etc. Trabalhei de graça um tempo para aprender a me aperfeiçoar na venda. Sei lá, se eu for contar a minha história aí, né, ela é longa. Mas o fato é que os fracassos são muito interessantes, são muito bacanas. E afastado deles é mais fácil falar deles, naturalmente, mas eles são muito interessantes. E aí, por exemplo, hoje eu tenho uma clareza sobre negócio, assim, parece que eles são transparentes. Eu vejo a mesma disciplina. Por exemplo, quando eu olho para um empreendimento qualquer, eu vejo a disciplina de lógica lá da UNB. Caralho, a disciplina tem essa dificuldade, tem esse programa, eu tenho esse nível de compreensão, eu tenho que dedicar tanto de esforço. Que nota eu vou tirar? É assim. A vida é simples assim. Então, quando você mede, né? É por isso que eu gosto dessa história da matemática. Mede as coisas. Dedica aqui, aprende ali, do jeito que está fazendo não dá, fale. Então, se você começa um negócio e vê a matemática dele, se a matemática dele te dá prejuízo, entendeu? Você vai continuar, ele vai continuar tendo prejuízo. Aí você tem que fazer ajustes. Aí você, chegou num ajuste que zera a conta, beleza, pelo menos daí você não perde dinheiro, só perde tempo, etc. Ou dedica tempo, né? Daí começou a ter um lucrinho. Beleza, essa matemática aqui já é um pouco mais interessante. É assim que funciona. Existe uma equação pessoal que descreve esse teu sucesso? A equação, né? Aqui a pergunta é essa, né? Depois pode ser que coloque a pergunta, espero que coloque também, né? Mas qual é a equação? Cada empreendimento tem uma equação. E achar essa equaçãozinha não é uma equação assim lá de cálculo 2 da engenharia, não, é uma equaçãozinha simples, faz isso, aquilo, aquele outro, é a mesma história do colesterol. Mas eu sei a equação do colesterol? Não sei. Eu estou procurando. Como que eu procuro? Eu procuro agindo e fazendo exame, agindo e fazendo exame. Então, mas aí eu quero continuar comendo churrasco com carne gorda. De repente, essa equação, daí tem que entrar o remédio na equação. O que eu estou tentando evitar é colocar o remédio na equação, porque eu gosto da atividade física e eu já me informei que o remédio ele afeta essa disposição para a atividade física. Então, eu estou buscando uma equação que eu viva bem. O meu risco é para 20 anos. Ele disse, a tua probabilidade em 10 anos é tantos por cento de ter problema do coração. A probabilidade para 20 anos é tantos por cento para ter problema do coração. Ele me falou lá, não lembro. Mas a questão é essa. Aí eu preciso construir uma equaçãozinha aí. Eu começo um negócio, por exemplo, esse negócio aqui agora, que a gente está fazendo. Estou fazendo aqui agora. Esse aqui eu não montei a equação, mas daqui a um pouco vai ter uma equação. Como é que eu divulgo? Como é que eu faço? Gravo? Estou gravando bem? Está tudo certo? Os vídeos que a gente está colocando, eles estão tipo assim, vocês aí estão curtindo, estão gostando? Estão indo adiante? Ou não estão? Entende? O que adequações eu tenho que fazer? Estou mexendo muito a mão? Eu estou falando bem, tá? Meu português está legal? Não está?
sei lá, tem que piorar o português, tem que melhorar o português, eu não sei. Entende? Eu tenho que montar essa equação, e é o que eu estou fazendo agora. Agora a gente daqui a pouco vai gravar vídeos caminhando, entendeu? No carro, lá no canteiro de obra, no condomínio que estou fazendo, o condomínio é só um terreno, né? Então, essa equação tem que ser organizada, tem que ser montada. Eu vou mostrar as coisas que eu vou fazendo, que eu já fiz, né? Para dizer, olha, eu tenho um histórico para falar o que eu estou falando, né? Eu não estou falando aqui, não resolvi, não inventei, né? Eu tenho um histórico, né? Se forem ali na Panvel, aqui na Otto Niemeyer, aqui em Porto Alegre, e perguntarem lá. Ontem mesmo encontrei um colega meu que foi motoboy junto comigo e vendi uma cozinha para ele. Também está super bem. Caminhonetão, e tem uma lanchonete que ele trabalha, que ele tira o sustento dele, ele compra imóveis em leilões, ajeita, vende, me ofereceu para entrar nesse negócio com ele, já me entrei ontem mesmo, já firmei, disse, pode me colocar aí, digamos assim, nesse universo aqui de investimento, está disponível hoje. Então, aí ele já entrei, ontem eu entrei num negócio novo, com um cara que era motoboy, que era meu colega de motoboy. O nome dele é Alexandre, eu chamava ele de Caio, o nome dele é Carlos Alexandre, mas os próximos ele chamava, o apelido dele era Caio. Daí esses dias eu perguntei para ele, aí, Caio, eu te chamo de Caio, te chamo de Alexandre? Não, os meus brothers aqui me chamam de Caio. Então, ontem estava falando com o camarada que era meu colega lá, e tipo, estava mandando ver ali, montou imobiliária depois de um tempo, depois parou com a imobiliária, mas continua com esses negócios imobiliários aí. E ontem eu entrei num negócio junto com ele, um negócio novo. Então, qual é a fórmula? Esse negócio ali, ele me explicou uma fórmula, já tem uma fórmula pronta para esse negócio dos leilões. E então tá bem, essa fórmula me agrada, tô dentro. Mas cada negocinho, cada coisa que a gente vai fazendo, a gente tem que montar uma fórmula. Na construção, por exemplo, eu comprar terreno, construir e vender. Esse negócio tem uma fórmula, eu criei uma fórmula. Aquela fórmula funciona? Funciona. Eu não estou achando ela a mais interessante do mundo hoje. Então, eu estou pensando outras coisas no universo da construção, porque pela experiência que eu tenho, sei lá, 15, eu tenho, sei lá, 40 anos quase de experiência na construção, mas assim, empreendendo perto de 15, né? Empreendendo na construção civil. Né? Então, essa fórmula ali, eu estou achando que ela está pouco eficiente. Quero melhorar a eficiência daquela fórmula. Então, estou pesquisando métodos, que eu já compartilhei, já falei isso aqui, né? Mas é achar a fórmula. Por exemplo, lá eu quero beijar, só beijar gurias, né? Ou mulheres, né? Ele busca uma fórmulazinha ali, vai ser eficiente naquilo ali. Faz o cursinho, tem os cursinhos de relacionamento também. A internet tem tudo, né? Então é muito legal. Daí ele se aperfeiçoa naquilo ali. Beleza, não. Essa fórmula aqui, não, agora eu quero namorar. Beleza, namorar. Como é que é? Eu busco uma formulazinha para chegar num namoro. Eu beijo uma guria aqui, uma mulher, né? Eu vejo que, entendeu? De cada 5 que eu aumentar a intimidade, ou cada 10 que aumentar a intimidade, pode ser que saia uma namorada, uma potencial namorada. Então, eu aplicar aquela formulazinha. Daqui a pouco eu fico mais eficiente, vou em ambientes melhores, me conecto de uma maneira mais fácil, mas eu acho uma formulazinha. Se eu tenho aquele objetivo, não precisa que ele tenha. Eu só lancei a tese ali, eu amo ser casado. Acho que para mim não existe viver sem ser casado. Tipo, meu projeto número 1 foi esse, não foi fácil. Eu apliquei sem querer algumas coisinhas lá que foram me tornando eficientes nesse negócio, até que eu achei uma pessoa que me encantou. E não foi fácil também. A lida com ela não foi uma peleia. Ela mudou de cidade logo depois que a Janaína, né, que é a minha esposa, né, ela foi morar na Bahia. Cara. Eu morando em Erechim, ela foi morar na Bahia. E daí eu vim morar em Porto Alegre. Cara, imagina. Né? E aí a gente começou uma coisa, meio que um namoro. Aí depois ela foi morar no Espírito Santo. Então a minha caminhada, não foi uma coisa fácil. A minha fórmula, digamos, não é a melhor de todas, né? Para o meu relacionamento, né? E eu gostava muito dela, tinha que ser ela, e daí, aí quando tu chega nessa conclusão, dificulta um pouco, porque aí é a pessoa, não é mais uma fórmula matemática necessariamente, daí é com a pessoa. Eu já falei sobre isso, vou falar mais sobre isso. Quando o teu objetivo depende do outro, é bem mais complexa a coisa. Então, mas, via de regra, é aplicar aquela formulazinha ali. Então, consistência e constância são poder. Curte, compartilha, manda para os seus amigos aí, né, esses vídeos que a gente vai gravando. Nos segue ali nas redes sociais.
Se gostou, gostou. Se quer colocar um comentário, coloca um comentário. À medida que eu vou aprendendo aqui a lógica, eu vou olhando os comentários, eu vou escrever ali, daqui a pouco a gente vai abrir live, daí com a live a gente pode conversar. Mas curte, compartilha e segue a gente aí nas redes sociais.